falar do Coringão. Bruno Maziotti deixou o Corinthians por opção da diretoria corintiana, né? Opção de Augusto Melo, Rubens Gomes, o Rubão, enfim, toda a cúpula, né? Da atual diretoria, a nova diretoria do Corinthians. Ele deu até uma entrevista ao meu timão, né? Diz que entende, né? Que não fazer parte do projeto, saiu sem atirar, né? Enfim, sem atacar ninguém, saiu na boa e, né, também falou lá sobre o momento conturbado que teve o ano passado com o Vanderlei Luxemburgo, o caso do Renato Augusto, a recuperação, toda aquela polêmica, né, que ele se envolveu com o Renato Augusto. Eu havia apurado que a atual diretoria tinha colhido informações que o trabalho do Maziotti tinha sido bem ruim e que alguns jogadores, né, e aí, né, o tempo é rei para o Luxemburgo, né, que alguns jogadores, tá, tinham condições de estar em campo, mas o Maziotti não liberava, tá? Jogadores, na verdade, que poderiam ter atuado em partidas pelo Corinthians e acabaram não atuando, né, por decisões do Maziotti. Isso caiu na boca da nova diretoria, eles colheram essas informações, na verdade, eu apurei isso com a nova cúpula, e eles decidiram não continuar o trabalho com o Maziotti. Então, Bruno Maziotti não é mais fisioterapeuta do Corinthians, não é mais chefe do departamento, né, médico do Corinthians, não faz mais parte aí dos planos do Timão, pelo menos para essa diretoria. Eu quero que você comente aqui embaixo. Eu acho que deram muito poder para o Bruno Maziotti, muito poder mesmo, tá? E, enfim, e o Corinthians acabou errando demais, dando muita liberdade para ele. Acho que ele tinha que fazer o trabalho dele de fisioterapia e acabou, né, se envolvendo em onde não devia, tá? Deixe seu like aí, ó, se inscreva no canal e vamos seguir falando do Coringão. E o Chuchu, como é que anda, né, João Paulo Sampaio, o diretor que é chamado de Chuchu pela Leila, nos bastidores, tá, gente? Isso sem nenhum termo pejorativo, sem nenhuma malícia, nada. É um jeito carinhoso, né, até pelo orgulho que ela tem de ter o João Paulo Sampaio como diretor, né, da base do Palmeiras. Ela gosta muito dele, ele é o queridinho da Leila, tá? Eu confirmei que houve uma reunião recente, tá? Entre Corinthians e João Paulo Sampaio. O Corinthians colocou uma baita de uma proposta na mesa, colocou um salário maior que o do Palmeiras, colocou bonificações bem maiores, carta branca para trabalhar na questão de montagem de elenco, carta branca, né, para reformular a base do Corinthians. Enfim, chegaria com muita moral mesmo, com maior salário, tá? O que eu apurei é que falta coragem para ele para deixar o Palmeiras, porque é aquela coisa de trocar o certo pelo duvidoso e também manchar, né, a sua história no Palmeiras, porque estamos falando de dois, né, arquirrivais, né, Corinthians e Palmeiras. Então ele sabe que se deixar o Palmeiras para ir para o Corinthians, ele pode fechar as portas. Talvez nem aconteça isso, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que parar no futebol, porque o cara vai manchar a história. O Neto jogou nos 4 grandes de São Paulo. O Miller jogou nos 4 grandes de São Paulo. O Vanderlei Luxemburgo só não foi técnico do São Paulo. Enfim, e todos que eu falei foram muito bem em todos os clubes que passaram. Claro, com exceção ao Miller, que no Corinthians não jogou muita bola, mas é questão de opinião. Mas, enfim, tem que parar com isso também, nessa questão de vai fechar as portas, acabou. Mas o Corinthians fez uma baita proposta, tá? E aguarda a resposta do diretor. Ele deu uma balançada, mas não o suficiente para aceitar a proposta. É uma negociação muito difícil, tá? O Corinthians está tentando aí de uma forma, né, persuasiva, né, enfim, convencer o João Paulo Sampaio. Vamos aguardar nas próximas horas se vai rolar ou não, tá? Comenta aqui embaixo e vamos seguir falando mais do Corinthians nesse blend. Não esquece do like, hein? O pacotão de reforços do Corinthians, né? Antes de entrar no ar, eu conversei com uma fonte, perguntei para essa fonte, mas é tudo isso mesmo? Vem um, vem outro? Qual a ideia de fazer 2 propostas para 2 volantes, 2 atacantes? A ideia é atirar em 2 e acertar um? Enfim, fiz esse tipo de pergunta. E minha fonte falou o seguinte: não, o Corinthians fez proposta para todos
São coisas que vocês me perguntam durante o Café da Fiel e a gente está ao vivo ali, muitas vezes esclarece na hora, consegue falar com a fonte na hora, então depois. Mas vai ficar uma coisa bem esclarecida aqui, tá, gente? Por exemplo, o Corinthians fez proposta para o Eric e para o Caio Alexandre, tá? Um ou outro, Samir? Não, o Corinthians quer os dois, tá? O Corinthians fez proposta para o Luiz Henrique e para o Borré. É um ou outro, Samir? Não, o Corinthians quer os dois e ainda mais no centroavante. Olha só. O Corinthians está pensando no Félix Torres, né? O Gustavo Henrique veio, não vem mais o Félix Torres? Não, o Gustavo Henrique veio e o Corinthians ainda espera a liberação do Santos Laguna em relação ao Félix Torres, tá? Informação do Félix Torres, que vai fazer parte aí talvez desse pacote, é que o Santos Laguna espera o pagamento do Corinthians, tá? E também ficou um pouco magoado com o Corinthians ter atravessado a questão do Garro, Rodrigo Garro, que era do Tajeres, né? Tajeres, né? Lá estava na Argentina, lá eles estavam, eu estava vendo a pronúncia certa, Tajeres, né? Sei lá, fala um monte de nome. Enfim, e então o Corinthians espera também Félix Torres. Então seria Félix Torres, tá? Olha que pacotão, Félix Torres, Caio Alexandre, Eric, isso, todos dessem certo, que é muito difícil, né? Luiz Henrique, Borré, só aqui já tem 5, tá? Só aqui já tem 5. Mais no centroavante ainda, 6 reforços. Sabe o que a fonte falou para mim? Falou, Samir, nós só temos 22 atletas no elenco hoje. Precisa de muitas contratações, tá? Então o Corinthians, espere, torcedor corintiano, realmente que o mercado da bola vai continuar movimentado em relação ao Corinthians. Claro que vai ter muitas tentativas, negócios, enfim, muita coisa que a gente está divulgando em primeira mão, que vai se confirmando dos negócios, mas nada para cravar ainda, mas nos próximos dias, com certeza, porque o Corinthians vai aumentar esse elenco, em 22 jogadores, a ideia é que tem aí muito mais, tá? Eu acho que o Corinthians ainda vai contratar aí entre 5 e 10 jogadores no decorrer da temporada, ou talvez até o meio do ano, mas de imediato, já agora, para o início do ano, mais 5 reforços, tá? Além, claro, daqueles que já chegaram, né? Hugo, Diego Palácios, teve a compra do Lucas Veríssimo, teve o Ranieri, teve o Rodrigo Garro, enfim, são jogadores aí que até agora chegaram ao Corinthians, tá certo? Comenta aqui embaixo, aqui, deixa o seu like, que é muito importante, vamos encerrar falando de Gabigol. Cada dia que passa, né, as informações que eu sempre trouxe para vocês vão se confirmando. Primeiro, sabe o que você achou da entrevista do Braz? Ele falou que não teve nada. Para mim, eu não tenho problema nenhum com interpretação. Para mim, está claro ali que ele confirma, né? Porque ele fala, não tem nada. Depois ele fala, se teve conversa com o Corinthians ou não, não posso falar, deixa para lá. Tá na cara que teve, tá? Isso aí, não tem o que falar. Corinthians e Flamengo estava bem acertado, só que eu vinha falando para vocês desde o início da novela que era uma narrativa construída entre Corinthians e Flamengo, tá? Para que a diretoria do Flamengo não ficasse queimada. Ainda mais agora que o jogador vai ficar, né? Fica um clima ruim. Pô, vocês estavam tentando me empurrar de qualquer jeito lá para o Corinthians, aquela coisa toda. Então é isso que aconteceu. O problema da negociação foi o seguinte, tá? O Corinthians, enfim, o Corinthians desistiu do negócio, tá? Mas o Corinthians desistiu do negócio porque o Gabigol acabou dando muita corda para o Corinthians, falando, né, que estava gostando da proposta, né? Quando eu falo Gabigol, eu falo seus representantes, e depois ele acabou recuando em muita coisa que ele falou que queria, que gostou, e aí o Corinthians ficou na bronca com ele e acabou encerrando as tratativas, tá? Uma das coisas, eu confirmei isso já, é a terceira fonte. O Corinthians prometeu para o Gabigol pagar a ele o que o Flamengo não quis pagar. Ele adorou, enfim, criticou a diretoria do Flamengo, fez a política com o Corinthians e depois, né, não vou usar o termo recuo, porque a gente nunca usou o termo que esteve certo, mas depois ele acabou, né, o que ele havia prometido, ele acabou, enfim, né, se esquivando, e o Corinthians não aguentava mais a enrolação dele e acabou desistindo, tá? Mas a postura era aquilo que eu esperava mesmo, aconteceu o que eu esperava. Na verdade, se a gente for analisar friamente, né, o Gabigol não quis
né? O Gabigol não quis. O Corinthians desistiu, mas foi o Gabigol que não quis. Podemos dizer isso, até que o Gabigol desistiu. Enfim, mas o Corinthians foi lá, se antecipou para ele, né, divulgar que estava pulando fora das negociações. Até fica até mais bonito realmente a postura boa do Corinthians. Agora, eu vou falar sobre isso no Café da Fiel, que não vá mais atrás desse rapaz, porque ele ficou dando corda, dando corda, dando corda, dando corda, porque ele estava extremamente desvalorizado pelo seu próprio clube e ganhou uma valorização com o Corinthians em cima. Ele usou o Corinthians, como eu dizia para vocês que eu acreditava nisso. Acho que está mais do que confirmado, tá? Com aquelas papagaiadas de arena, de Podpah, aquelas coisas todas lá, que ele acabou, né? Nada contra o Podpah, claro, mas que ele acabou dando as suas entrevistas aí né? Fazendo média com a torcida do Corinthians, na verdade nunca quis. Sempre achei que ele não queria mesmo. Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Realmente há uma rusga muito grande agora entre Corinthians e Flamengo nos bastidores. Aqueles que sonhavam que a negociação podia voltar. Tudo é possível no futebol, mas o bicho está pegando nos bastidores, tá bom? O Corinthians está numa bronca tremenda com o Gabigol.